Após o surgimento da escrita, o homem vai começar a deixar os seus primeiros registros na história da humanidade, seja em cavernas, pedras, pedaços de madeira ou até mesmo em pequenos fragmentos de cerâmica. Com o passar do tempo, o homem vai fazer uma grande revolução. Ele vai inventar o primeiro papel da história da humanidade. E esse papel foi inventado há mais de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 5.000 anos do nosso tempo. O papiro, na verdade, é o nome de uma planta. Essa planta está localizada no Egito, às margens do rio Nilo. Essa planta tem cerca de 3 a 5 metros de altura. E o Egito, por ter tanta abundância nas margens do Nilo acerca do papiro, ele manteve o monopólio dessa técnica depois que eles descobriram que seria possível fazer o papel extraído dessa planta. Eu quero começar a contar para você qual é o processo que se fazia para chegar no primeiro papel que a humanidade foi ter contato e acesso. Eu disse que a planta do papiro tem por volta de 3 a 5 metros de altura. O primeiro passo era cortar a planta, depois você cortava ela em vários pedaços por cerca de 30 centímetros cada um. Depois que você tinha esses pequenos pedaços de 30 centímetros, você tirava a casca que ficava do lado de fora do papiro e no meio dele, do lado interno, havia uma medula branca em que você extraía ela. Depois que você retirava essa medula interior do papiro, você cortava em pequenos pedaços de tira, por volta de 3 centímetros cada uma. Pegando essas pequenas tiras, você colocava uma do lado da outra, sobreposta, várias tiras uma do lado da outra. Depois você entrelaçava uma tira sobre a outra. Imagina uma peneira em que você vê vários fios um sobre o outro. Depois que você entrelaçava essas pequenas tiras, um homem pegava um pedaço de martelo e batia sobre as tiras, fazendo com que o caldo que estava dentro dessa medula tocasse a próxima medula e então o papel ele começava a ficar firme e grudado uma tira sobre a outra. Você tinha então um pedaço de papel por volta de 30 centímetros. Como que eles faziam para que tivesse um grande rolo? Então eles pegavam várias folhas de 30 centímetros, colocava uma sobre a outra e novamente batia-se o martelo sobre essas folhas e uma era colado na outra. Depois desse processo, colocava-se as folhas de papiro ao sol para secar e vinha com material de alumínio raspando todas as folhas e deixava a superfície lisa para então receber a escrita. O papiro foi muito importante, principalmente até no período bíblico, em que vários livros do Antigo Testamento foram escritos sobre o papiro. Não só os livros bíblicos, como também vários registros do mundo antigo. Não há como negar que o papiro foi uma importante ferramenta para que o homem pudesse deixar registrado os seus feitos e os seus escritos. Entre esses que deixaram seus escritos está Israel. Como eu acabei de explicar, muitos livros do Antigo Testamento foram escritos sobre o papiro. O problema que Israel começou a enfrentar é que o papiro pertencia ao Egito. O Egito tinha todo o monopólio sobre essa matéria-prima e muitas vezes Israel entrava em guerra com o Egito.